como que eu consigo gerenciar essa expectativa? Porque aquela coisa, estou pagando 10 mil de condomínio, eu quero esse serviço, aquele outro. Como que o síndico consegue se posicionar com relação a isso para que, de fato, atenda todo esse combo de serviços, né? Sim. Acho que o principal ponto que você tem que entender é qual é o perfil do seu cliente. Porque o perfil de alto padrão ele tem um estilo de vida diferente da maioria das pessoas. Não que ele não trabalhe ou algo do gênero, mas ele tem uma expectativa e uma exigência porque ele convive com boas experiências, com excelentes experiências. Ele vai nos melhores restaurantes. Quando ele vai viajar, ele vai para os melhores hotéis. Ele faz cruzeiros, geralmente fora do país, onde o nível de excelência de serviço é muito alto. Então, a expectativa dele com aquilo que acontece no condomínio também é alta. E a gente brinca até na Providência que o nosso maior desafio é como fazer com que os funcionários do condomínio que não vivenciam essa mesma expectativa, não tiveram essas mesmas experiências que o cliente, eles consigam entregar o que o cliente está esperando. Então, imagine um zelador de condomínio que mora numa cidade da região metropolitana, que às vezes é o principal responsável pela organização daquele condomínio. Ele chega num condomínio de alto padrão, quando ele vê lá, para ele já é o suprassumo, porque é muito acima daquilo com que ele está acostumado a conviver. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que essa diferença fique menor, nunca nós vamos conseguir equalizar, mas fazer com que a percepção dele seja uma percepção daquilo com que o cliente espera. Exemplo, curso de hotelaria para zelador que vai atender condomínios de alto padrão. Para ele entender como se relacionar com o condômino, como olhar as áreas comuns do condomínio de uma forma diferente. E sempre pensando na experiência daquilo com que o cliente vai usar, porque para esse condômino sempre é uma experiência, o padrão de exigência. Então, ele vai usar um salão de festas. Eu sempre falo assim, no condomínio de alto padrão, ele não pode se preocupar se a louça está limpa ou se está suja do salão de festas. Porque ele tem os convidados dele, tem que ser tudo perfeito. O condomínio passa a fazer parte daquele momento, daquele evento dele. Então, antes da festa, você já se alinha com o morador, quantas pessoas serão, como elas vão vir de carro, vão vir a pé, vão vir de Uber, quantas pessoas vão precisar de pratos e tudo mais, que tipo de comida vai ser servida, e você já deixa tudo isso preparado. Porque quando ele está no meio do evento dele, sai tudo perfeito, e a experiência dele no final foi de que tudo saiu perfeito. E é um cliente que, quando não fica perfeito, ele quer ver todo mundo, ele quer discutir com todo mundo. Então, você precisa fazer isso para que a experiência seja muito boa, e aí ele entende que o nível de exigência, que a expectativa dele está sendo atendida pelo condomínio. E, Paulo, assim, não tem segredo, né? Não tem mistério. O que a gente vai falar aqui é o que todo mundo sabe, né? Você precisa contratar pessoas com potencial, você precisa treinar essas pessoas de forma incessante, né? Não é assim fazer uma palestrinha de vez em quando, não, é treinar essas pessoas. Estou falando das pessoas que atendem no condomínio, seja desde a auxiliar de serviços gerais do condomínio, portaria, zeladoria, até o síndico. Ele precisa treinar, buscar conhecimento o tempo todo, se organizar em processos, precisam ter processos para você conseguir aferir que tudo está funcionando bem, se colocar no lugar do cliente, entrar no condomínio com este olhar, né? Eu brinco assim, o síndico tem que parar de entrar pela porta dos fundos no condomínio. Porque o cliente dele, cliente que eu digo, não, o condômino não é cliente, mas o condômino não entra só pela porta dos fundos. Então, o síndico tem que entrar com esse olhar. A hora que o condômino está entrando aqui, o que ele está enxergando? Né? Tem o síndico que só vai no condomínio ao dia. Você vai à noite para ver como está a iluminação, por exemplo? De vez em quando tem que ir à noite. E tem que aferir. Isso são os processos de controles para que funcione bem e você se colocar no lugar do cliente. Aí você consegue pensar que você vai oferecer uma experiência para ele. E atrelar a remuneração, seja dos funcionários do condomínio, seja do próprio síndico, né, a desempenho. Então, a pessoa que tem esse potencial, que investiu em capacitação e treinamento, que entrega resultado, você conseguiu mensurar isso através de processo de controle, remunera essa pessoa melhor para reter esse talento dentro do condomínio. É isso, não é mágica. Agora, muitas vezes as pessoas, quando pensam em condomínio, elas querem pagar o mínimo. O que é comum em condomínio? Fazer 3 orçamentos e contratar o mais barato. Se você vai contratar sempre o mais barato, provavelmente você não vai ter o melhor serviço. Né? Eu não estou falando para contratar o mais caro e não ter cuidado com o recurso do cliente. Não é isso. Pelo contrário. Mas eu tenho que entregar a melhor relação custo-benefício e o melhor resultado para o cliente. Tá? E é isso que muita gente esquece, né? Muito síndico esquece. É a questão do custo-benefício. Isso é fundamental. Tem um amigo nosso em comum, né, Thaís? O Zé da Pega 3, lá. Um abraço, Zé. Amigo. E o Zé, ele fala de um assunto que eu adoro. Até coloquei até nas minhas aulas da faculdade para conversar com os alunos, que é o friction lease. É aquela questão de você diminuir a fricção, o atrito com o cliente.
E como é que vocês, claro, deram várias dicas aqui, o que eu consigo fazer para diminuir esse atrito com esse meu cliente de alto padrão? Quais cuidados que, de repente, eu tenho que ter como síndico para administrar um condomínio desse? Então, a primeira coisa, a gente tem que se posicionar como grande defensor do condomínio, né? Muitas vezes o condômino vem falar com a gente, trazendo uma demanda que ele tem com o vizinho dele, com um fornecedor, com um prestador de serviço, como se o síndico fosse o opositor. Então, ele chega falando para mim, relatando o problema, nervoso, bravo, com o tom de voz alterado, como se eu fosse o causador do problema. O grande desafio do síndico é saber ouvir, absorver tudo isso, né? E tratar de uma forma profissional. Por isso eu defendo o modelo da sindicatura profissional, porque quando você é parte do processo, né? Hoje, por exemplo, não sou mais síndica onde moro, e espero nunca precisar ser na minha vida, porque o grande objetivo que a gente tem como Providência, eu falo isso assim, o nosso propósito é entrar no condomínio para que os vizinhos permaneçam amigos. Para que quando você tiver um problema com o seu vizinho, você não precisa resolver com as próprias mãos. Você possa procurar um profissional capacitado, habilitado, que vai te ouvir, que vai saber absorver, vai ter a resiliência para absorver o que você está ouvindo. A inteligência emocional para absorver isso. Vai ter conhecimento para saber, põe a bola no chão, eu sei jogar esse jogo. Mata no peito, sabe, essa questão, e aí sim dar a solução mais adequada. Muitas vezes mediando, muitas vezes dizendo não. Né? Eu falo que é a maior dificuldade, porque hoje a gente vê em condomínios pessoas com 35 anos que nunca ouviram não na vida. Exatamente. A mãe nunca disse, nunca deixou a professora nenhuma dizer. O primeiro não que ele vai ouvir é do síndico. Mas se for esse não embasado, dito da forma correta, explicado, é mais fácil dele entender. E a maioria das pessoas, por incrível que pareça, respeitam conhecimento, respeitam postura profissional. Agora, se você, síndico, vai querer fazer isso no grito ou sem conhecimento, aí você está morto.